Se a gente conseguir colocar na lei, aí a gente blinda o Banco Central de vez. O Banco Central já foi independente quando ele foi criado. Por que vale a pena voltar a essa autonomia? Para a gente não ficar, para o banco não ficar à mercê do humor do presidente da República. Quem quer a autonomia do Banco Central e quem não quer, senador? Pois é, quem está pensando em chegar ao poder, quem tem a perspectiva de chegar ao poder, de voltar à presidência, não quer isso. Senador, o senhor tem um projeto de autonomia do Banco Central, mas hoje o Banco Central já é considerado autônomo na prática. Por que precisa dessa formalidade? Exatamente, oficializar, legalizar. Na prática já existe um certo conceito e prática mesmo, mas se a gente conseguir colocar na lei, aí a gente blinda o Banco Central de vez. A diferença é essa. O Banco Central já foi independente quando ele foi criado e deixou de ser. Por que vale a pena voltar a essa autonomia? Para a gente não ficar, para o banco não ficar à mercê do humor do presidente da República. O que tem no nosso projeto? Um mandato de 4 anos, escolha dos diretores é prerrogativa do presidente, mas só que ele coincide, ele assume o mandato no primeiro dia do 3º ano de mandato do atual presidente e vai até o 2º ano, ou seja, o presidente que assumir não pode exonerar a direção atual, ou seja, pode por justa causa. Então, essa garantia é que vai dar estabilidade, essa segurança do dirigente, da equipe poder executar a política que traçou, porque o dirigente traça uma política, quando ele está executando são exonerados. Então, tem prazo para que eles possam ser exonerados dentro da lei. O fato desses 2 anos serem coincidentes com o mandato do presidente que indicou os dirigentes do Banco Central, não faz com que haja uma interferência política mesmo assim? Sim, a interferência política, eu acredito que sim, até porque é a prática histórica nossa, mas, no entanto, há a garantia de que eles não serão demitidos do momento para o outro. Eu não vou dar sobre o humor. O time do presidente perde, no outro dia ele demite, exonera o diretor do Banco Central. Então, ele tendo esse mandato de 4 anos sobre essa garantia, pode até influenciar, mas não é como é hoje em dia. Vai ser totalmente diferente porque eles vão estar, de certa forma, blindados pela lei. Para ele ser demitido, tem que haver uma exposição de motivos, né? Que vai autorizado pelo Senado. Autorizado pelo Senado, que vai ser colocado para o Senado. E a gente vai analisar para ver se realmente aquilo procede. Como a nomeação também vem para o Senado. É prerrogativa do presidente, mas vem para o Senado aprovar. Agora, se o presidente tem maioria no Senado, sim, isso acaba sendo inócuo também. Esse é o jogo democrático, né? A maioria, um presidente que se preocupa em ter a maioria, que não é o caso, né? Ele acaba conduzindo. Esse é o perigo da democracia. A democracia prevalece a vontade da maioria. E no parlamento é voto. O parlamento é diálogo, é conversa, é convencimento e voto. Então, quem tem voto no parlamento leva vantagem. Mas tem que ter essa cláusula de demissão, assim, não poderia ser proibida a demissão? Não, lá diz que só por justa causa. Justa causa, a pedido, né? Não é uma coisa também, não é um cadeado que você está amarrando os dirigentes. Mas a lei, o nosso projeto fala em justa causa ou a pedido. E essa justa causa tem que ser bem exposta e convencer o Senado de que realmente é justo exonerar aqueles dirigentes. Por que tem que ser o presidente da República a indicar esses dirigentes? É uma boa pergunta, porque eu só fiz seguir o que já é, né? No regime presidencialista, você concentra muito poder no presidente, né? Seria até interessante não ser prerrogativa dele, mas aí também já começa a dificuldade. O cara acaba de ser eleito com respaldo da população, metade dos eleitores mais um, e ele não tem direito de nomear para quem quer, para ajudar a executar a sua política. Eu acho bem injusto, eu acho que tem que ser prerrogativa do presidente mesmo. Ele monta a sua equipe, sob certos conceitos e regras. Quais são as regras? Né? Submeter a aprovação do Senado. Na justificativa do projeto, o senhor faz uma relação entre a autonomia do Banco Central e a queda de juros,
Que relação é essa que existe entre essas duas coisas? Exatamente isso. Quando a direção atual, por exemplo, quer baixar os juros, reúne, decidir, aí comunica ao presidente. Ele sente a obrigação. O presidente, não baixa não, porque vai ser politicamente, ou então aumenta, vai ser politicamente, então interfere. E o Banco Central é o responsável por gerir essa questão da inflação. Então, se não houver essa injunção de cima para baixo, a gente acha, pelo menos em tese, na teoria, por isso eu fiz o projeto, de que ele não vai sofrer isso. Ele vai dizer, vamos baixar juros, porque é isso. O presidente, não, mas vai prejudicar a política. Ele vai dizer, presidente, paciência, o país precisa que seja isso. Então, hoje não há esse diálogo igual, porque ele está sempre no fio da navalha para ser exonerado. Então, eu acho que influencia sim, porque os diretores, a equipe, acabam por não executar a política que traçaram para executar. Por isso que a gente estendeu até metade do outro mandato. Apesar que, nesse momento, os juros estão bem baixos na economia brasileira, né? Pelo menos a taxa Selic, não os juros que chegam para o consumidor. Né? Essa é uma discussão que nenhum brasileiro, você, eu, a gente não consegue entender, que o banco pegue o teu dinheiro, te pague 1%, 2% e empresta para o teu pai, para a tua mãe a 20%, 30%. É muito difícil, a economia a coisa global. Eu não entendo muito de economia, eu entendo muito de coisa doméstica, de despesa, sei que é injusto. Um dos argumentos de quem é contra a autonomia do Banco Central é exatamente que as pessoas que trabalham no banco, os dirigentes, geralmente vêm do mercado. Então, atuariam a favor do mercado. Uhum. O que o senhor acha desse argumento? Eu acho, por exemplo, eu também penso assim, eu vejo o ministro Paulo Guedes atuando a favor dos banqueiros, nitidamente, né? Mas é uma escolha do presidente, é uma escolha pessoal. A escolha do ministro não é submetida ao Senado, no caso dos diretores do Banco Central, sim. Eles vêm e você há de convir que eles vão defender aquela parte deles. Esse é o perigo que tem, mas aí compete ao presidente da República, respaldado pelo voto popular. Ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que ver a escolha dele ser minuciosa, mas que há perigo, não tem a menor dúvida de que há esse perigo, sim. A autonomia do Banco Central já é uma discussão bem antiga aqui no Congresso, mas agora a gente tem um presidente que diz que essa é uma prioridade. Até ele também enviou um projeto de autonomia do Banco Central que está na Câmara, que é semelhante ao do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor acha que agora tem muito mais condições de uma proposta como essa ser aprovada? A gente até apressou o Arthur Vigílio, que foi senador aqui, é prefeito de Manaus, é do meu partido, é meu amigo particular. Aí a gente pegou o projeto dele, atualizou, né, acrescentou alguma coisa depois de muita discussão e apresentou. Na realidade, a gente fez isso em março, né, mas a gente sabia que o Executivo iria mandar o seu projeto, que a Câmara teria o dela. Eles se parecem, mas o nosso tem essa diferença do mandato começar no terceiro ano do mandato do dirigente começar no terceiro mandato do presidente. Eu não sei qual que vai prevalecer, o importante é que prevaleça, a discussão seja encarada. Quem quer a autonomia do Banco Central e quem não quer, senador? Pois é, eu não tracei assim o perfil ainda, te diria com o maior prazer se eu tivesse traçado o perfil, mas eu poderia te dizer que quem está pensando em chegar ao poder, quem tem a perspectiva de chegar ao poder, de voltar à presidência, não quer isso. Não quer. Isso dá para a gente perceber na conversa que a gente tem com nossos companheiros e amigos do PT. Né? Mesmo nas eleições, os dois candidatos que foram ao segundo turno tendo defendido a autonomia do Banco Central. Sim. Você vê, se você pegar a defesa que os candidatos fazem e pegar os programas dos partidos, você vê que é o melhor dos mundos. Né? Aí quando chega aqui a prática, não é que o político esteja enganando, é que muita gente faz promessas, assume compromisso e tem ideia de como a coisa funciona aqui. Quando eu cheguei aqui, estava no auge o presidente Bolsonaro dando declarações, brigando com o Congresso, o ministro Sérgio Moro querendo impor as coisas dele. E eu disse que enquanto o Bolsonaro não entendesse que o parlamento não é quartel, que no quartel o general dá ordem, acabou, vai até o soldado e cumpre. Na vara criminal, o juiz dá a sentença, o oficial de justiça cumpre. E aqui não. Aqui você lança uma ideia, um projeto, aí haja conversa, e haja discussão, e haja diálogo, e haja acordo, negociação no bom sentido. Então, tudo depende de conversar, de convencimento e de maioria. Em um momento da campanha eleitoral, o candidato Haddad defendeu um mandato duplo, né, que é quando o Banco Central se preocupa não apenas com a política monetária e com o controle da inflação, mas também com o crescimento econômico. Esse tipo de discussão já chegou ao Senado? Essa discussão, mandato simples, só controle inflacionário,
Ou mandato duplo, também crescimento econômico? Não, ninguém fala em mandato, pelo menos na minha roda de amigos, ninguém fala em essa competição, essa incumbência dupla, não. Essa atribuição dupla eu acho perigosa. Por quê? Porque não está executando a contento ainda, uma só. Se você joga muito poder, concentra demais poder, quem concentra poder, quem tem muito poder na mão, não dá certo. Concentração de poder não dá certo. Agora, só essa definição dos mandatos dos dirigentes garante uma autonomia para o Banco Central? Porque no Conselho de Política Monetária, os ministros, né, eles sentam à mesa para definir a taxa básica de juros. O fato deles sentarem à mesa não é uma interferência do governo no Banco Central? Sim, é uma interferência. Agora, o que a gente quer com esse projeto, é que essa interferência ela não seja terminativa, ela não seja aquela coisa afrontosa. Claro que a prática pode se mostrar diferente, mas um presidente, uma direção, uma diretoria que assume, sabendo que se não pisar na bola não vai ser exonerado, é interessante. Agora, qual o ônus para o governo de não ter o controle da política monetária? A perda de poder, a perda do poder político, né? A perda do achar que pode definir. Porque o regime presidencialista, ele é perigoso, até o presidente do Itapipoca, qualquer presidente pode tudo. Eu acho que o perigo reside aí, no excesso de poder que um presidente tem, seja ele do Senado, da República ou do Itapipoca. No momento de crise econômica, isso não dificulta a solvência de uma crise, da economia? Eu acho que não, porque você tem que partir do princípio, Cláudia, de que todo mundo está bem intencionado. Né? Eu tenho a minha equipe, eu tenho meus assessores que eu escolhi. Então, se você achar que a direção está bem intencionada em resolver os problemas do país, em ajudar a resolver, que o presidente está, que o ministro estão, você pode chegar no consenso agora. Se tem alguém mal intencionado nesse meio, nesse jogo, a coisa complica. O senhor tem um outro projeto na área de economia, bem polêmico também, muito, que é o que cria o imposto sobre grandes fortunas. Ele é um imposto já previsto na Constituição de 88, ou seja, tem 31 anos, mas até hoje não foi criado. E nem vai. Deixa eu te dizer, te interrompi, mas nem vai, porque já 2 relatores devolveram. Né? Já vai para relatar, o senador devolve. Então, dá para sentir que não querem levar esse assunto adiante. A gente percebe. Está na Constituição, todo mundo fala, é complicadíssimo, né? Se você até pedir para eu explicar aqui, é complicadíssimo os cálculos, mas seria interessante você ver lá os milionários, né? Os bilionários norte-americanos pedindo que o governo taxe. Eles pedem, né? Presidente, nos taxem, nos cobrem mais. Isso está em debate na campanha presidencial americana. Pois é, né? mas os milionários lá estão pedindo para serem mais taxados. Né? Aqui os nossos não contribuem, então eu estou sentindo dificuldade. Esse projeto aí, de todos os que eu apresentei, que tem uns que ganho social muito grande, esse é o que eu vou sentir mais dificuldade. Mesmo muitos senadores já tendo subido à tribuna e defendido o imposto? Eu achei estranho, já voltou, 2 senadores já foram escolhidos, relator, nomeados e devolveram. E o senador Roberto Rocha, que é o relator da reforma tributária, o senhor chegou a conversar com ele sobre isso? Na verdade, eu até posso, a gente reúne, é do PSDB, ele é líder, nosso líder do PSDB, a gente reúne, eu vou trocar até ideia com ele nesse sentido, para ver. Eu sei que na CAI 2 já devolveram. Porque a reforma tributária do Senado e a da Câmara também, nenhuma das duas está contemplando esse imposto. Né? Sim, não se fala, embora, como você esteja na Constituição e todo mundo queira, né? Todo mundo quer, mas na prática, eu não sei porquê, eu estou sentindo dificuldade, mas eu tenho 8 anos aqui, né? Tem muito tempo aí para a gente tentar levar isso adiante. O senhor acha que essa discussão da reforma tributária esfriou, depois que o governo anunciou que só vai se posicionar a respeito em 2020? Pois é, ela esfriou por esse motivo, mas eu acho que mais eu tenho comparado assim, nós acabamos de votar uma reforma da Previdência. Então o olhar do parlamentar, todo o Brasil é linear, né? A gente olha a reforma, o país, então todo mundo, tanto é que eu votei a favor, embora discordando de muita coisa, mas votei porque o país precisa. A tributária não, a tributária ela é umbilical, todo mundo vai olhar para o seu umbigo, então imagina, no caso, 3 senadores olhando para o seu umbigo, ou seja, essa reforma tem tudo para ficar aqui por alguns anos. Por isso que ela esfria. Quando você começa o debate dela, você vê que é difícil levar adiante. Né? Amazonas, Zona Franca, prejudicou a Zona Franca. Norte-Nordeste versus Sudeste. Prejudicou a Zona Franca, eu vou fazer tudo para atrapalhar a reforma. E digo isso descaradamente. Né? E igual a mim, todos os outros senadores de seus estados.
do norte, do nordeste, do sudeste, do sul. Então ela é umbilical e demora. Outro eixo de atuação do senhor é a área de meio ambiente. O senhor já disse que defende a exploração dos recursos e riquezas naturais do Amazonas e da Amazônia de forma sustentável. O que significa isso, senador? É contra o desmatamento zero? É a favor? Como é que está a posição do senhor nessa questão? Você pode ter um desmatamento legal, você pode ter uma área, né? Vamos dizer, eu não sei o percentual, você tem uma área de 100 hectares, você faz um projeto, você pode desmatar, 15% ou 20% no máximo. Então, esse desmatamento, ele é legal, ele não pode ser visto como uma coisa marginal e ilegal. O problema todo que a gente sofre, que nós da Amazônia sofremos, é que ambientalistas querem nos impor que eles consideram que a gente trate a Amazônia como um santuário, ou seja, intocável. A Amazônia pode se tocar. Hoje nós temos a Amazônia preservada, eu acho que 80 e pouco por cento. Se você pegar a Europa não tem 2, 3% da sua floresta a mais. Se você pegar qualquer um deles, Noruega, Alemanha, destruíram as suas florestas. Então, esse pessoal que carrega um peso na consciência, que tem nódoas ambientais, que tem pecados ambientais, aí querem nos impor o ideal, o mundo ideal. Essa turma que eu chamo, essa turma de artistas, quando eu cito os artistas locais, eu cito lá de fora, de Hollywood, de Ipanema, a Amazônia que eles imaginam é aquele verde bonito, né? Aquela floresta bonita, aí aqui e ali os índios, né? Uma tribo de índios correndo nus, tomando banho em igarapés com água azul, e não é. Essas reservas que eles marcam e abandonam o índio ali. Então essa exploração, o termo é muito exploração, eu chamaria de convivência. Essa dificuldade que vocês não compreendem, não entendem. Como é que o caboclo que mora na beira do rio, até mesmo que está na cidade, como é que ele vai comprar o sal, o açúcar e o óleo se ele não tem renda? Então nós estamos cansados de ser alcançados só pelo dedo do que não pode. É ilegal, não pode. Sim, então me diz o que pode. Me dá uma alternativa para que eu vá atrás. Então, é essa convivência, não chama de exploração, que eu defendo. Essa convivência de você poder usufruir da floresta para viver dela, não acabar com ela e enriquecer com ela. Eu não vejo problema nenhum em o caboclo poder ir lá, né, pegar peixe para vender, né, correr atrás de um tracajá para vender também. Eu não vejo problema, a não ser que nos dê alternativa. Vamos lá, a Alemanha pode dar alternativa boa para a gente. A Alemanha que fica esforçando. Por que não monta uma fábrica da Mercedes-Benz no nosso estado para dar quantos mil empregos? Aí está ajudando a gente. A Alemanha voltou para o Fundo Amazônia, né? Noruega ainda não. Os estados podem dispor desse dinheiro? Qual a importância desse dinheiro para a região? Da forma que está sendo distribuída, é zero. Por que eu te explico? Da forma, estou falando da forma, não estou falando do valor. O valor é pequeno, mas vamos falar da forma. Eu estive estudando o Fundo Amazônia, o que acontece? A Noruega, a Alemanha manda dinheiro, olha, só pode aplicar o dinheiro assim e assado. Esse assim e assado coincide com os projetos das ONGs. Nunca coincide com o projeto do governo. O Amazonas apresentou 9 projetos, no Fundo Amazônia foram aprovados 2 projetos, de 9, 2, 7 não foi. Então os 2 somados dá 47 milhões. Você pega uma fundação lá em Manaus, só ela recebeu 54 milhões de uma vez só. Mas tem projetos que financiam ações do INPE e do IBAMA também. Que vem do fundo, que com vem recursos do fundo, mas para vir do fundo tem que enquadrar. Eu não conheço, só conheço 2 projetos do Amazonas que não são de ONGs, né? Isso é assim, quando a Noruega dá dinheiro, isso é antigo, tá bom? Isso vem lá antigo. Coincidia, lá quando era governo do PT, do Fundo Amazônia ser mais aplicado no Acre, onde o PT comandava, na Bahia, que não é Amazônia. Então, você percebe e você comprova que o Fundo Amazônia ele estava esse viés político, que é essa a minha questão. O problema é que esse viés do meio ambiente é ideológico e político, não pode ser assim. Tem que ser racional. E o que é racional? É entender que embaixo daquela floresta existe o ser humano.
E esse ser humano não tem nenhuma política pública que chegue lá. Esse ser humano não tem renda e ele tem necessidade de comer, de vestir. E quando adoece? Então, se o Fundo Amazônia não se voltasse só, não fizesse uma luva para encaixar no projeto das ONGs, o alcance seria maior. Então, para sintetizar, nos moldes que está, da forma que está, nós dispensamos o Fundo Amazônia. Outra coisa, só para a Noruega, se gaba que deu 2 bilhões, a Noruega tem a maior fábrica de alumínio no Pará e ela conseguiu uma isenção fiscal de 7 bilhões e meio de reais. 7 bilhões e meio de reais. Isenta, não pagou, porque foi isenta. Quem é que está ganhando quem? Quem é que está explorando quem? O senhor considera que o senhor tem uma postura mais alinhada com a posição do governo, nesse caso? Eu já vi na rede social, senador defende o presidente Bolsonaro. Né? Eu não defendi nada, eu estava atacando as ONGs e defendendo o Estado. Né? Se coincide com o que ele pensa, ótimo. Eu acho que muita coisa que o Bolsonaro fala, eu falei até para o Flávio, a gente coincide, a gente convergente em muita coisa, mas o modo é diferente. Né? O Bolsonaro ele entra na loja de cristal chutando, eu entro na ponta dos pés. Então, a gente pode evoluindo. Eu acho que se ele pensa assim, melhor para nós da Amazônia, porque ele está cercado de militares, os militares conhecem a Amazônia. Então, isso é bom para nós. Agora, você fala alinhado, no sentido de que alguns pensamentos são convergentes, sim, mas alinhado não. Eu critico constantemente o presidente, eu acho que ele erra muito. Agora, se ideias nossas são convergentes, melhor ainda. Por último, senador, só para... Antes de encerrar a nossa entrevista, uma coisa que eu achei muito interessante na atuação do senhor foi a preocupação com a mulher e a violência contra a mulher. O senhor tem um projeto que já foi até aprovado no Senado para colocar a violência contra a mulher nas escolas, né? As ações de violência contra a mulher terem uma prevenção nas escolas. Na grade, né? Transversal, já que não pode ser na grade normal, na grade transversal. Por quê? O que é que eu entendo? Primeiro, eu devo dizer que eu sou pai de 3 mulheres, né? Padrasto de mais 4 netos, então eu entendo bem o que é ser mulher, porque eu acompanhei as minhas filhas. E eu não vejo na consequência você cuidar. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é bonita, é uma lei muito bonita, mas não resolve, porque está trabalhando na consequência. A gente tem que trabalhar lá na origem, lá dentro. Então, só na criança, só na educação. O menino vai ouvir de que mulher não é propriedade, que mulher não é objeto. E a menina ouvir isso vai valorizar também. Então, na escola é que a gente vai criar uma nova mentalidade para daqui a algumas décadas. Eu vejo a solução ali. O menino tem que aprender que mulher não é propriedade, que mulher não é objeto. Ele tem desde novo. Ele vai ouvir na casa dele que é, né? Mas lá na escola ele vai ouvir que não. Ele vai começar a ouvir o certo. Por isso essa minha preocupação de colocar lá na base. Sei que não vai ser para agora, mas vai ser para novas gerações. Eu vou estar feliz da vida quando esse projeto for aprovado. O senhor acha que é viável? Quem muito. daria essa disciplina, digamos, Sim, esse você conteúdo? Pega o quadro de professores mesmo, você pode destacar lá dentro o que mais se identifica, o que mais quer. Uma palestra, você convida para uma palestra, né? Um assistente social, uma advogada, você convida para a palestra. As crianças têm que ouvir que isso é errado. É um crime abominável você achar que é propriedade, né? Então a gente está vendo aí feminicídio todo. Agora mesmo pode ser que esteja acontecendo um. E você não muda a cabeça dessa gente mais. Você pode fazer a cabeça lá na escola, não muda mais. Eu tenho o maior carinho por esse projeto. Senador, eu agradeço a presença aqui no Salão Nobre. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas o senhor tem mais 8 anos de mandato, está convidado a voltar. Como eu te falo, nós corremos 100 metros, nós temos a maratona pela frente. Te agradeço, programa muito bom, legal, passou rápido e a conversa foi muito boa. Te agradeço e agradeço a quem está ouvindo, está participando.